Bom dia a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do OIMUSPA e vamos ter um webinar de 1h30 e nos últimos 10 minutos vocês vão ter espaço para perguntar. No final vocês responderão um formulário para marcar a presença e o convidado de agora é o Michel. Bom dia a todos e todas, como que vocês estão? Vocês me ouvem bem? Temos um chat aqui, vocês podem colocar pelo chat, estão me ouvindo, estão me vendo. É um prazer, uma alegria participar desse momento com vocês. Não sei se eu espero mais um pouquinho para começar, se posso começar já, querem, posso? A gente já... Oi? Pode começar. A live Legal. no Facebook também. Show de bola. Pessoal, então... Bom dia a todos e todas, eu sou Michel Vicentini, sou professor de música, sou educador musical, eu tenho formação pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos, em educação musical, na época habilitação em tecnologia da música, uma licenciatura que ela durou alguns anos apenas, depois ela foi extinta, né? Então eu sou turma 01 dessa licenciatura, sou pedagogo, eu tenho algumas pós-graduações na área de arte e educação, alfabetização e letramento, ensino, neurociência aplicada à educação. Eu tenho mestrado em educação, foi feito uma parte na Federal de São Carlos, uma parte foi feita no Sanduíche, na Universidade de Jaén, na Espanha, né, uma pesquisa lá em Salamanca sobre neurociência em música, e sou neuropsicopedagogo, clínico e institucional. Sou professor efetivo de música de um município aqui em São Paulo chamado Araçariguama. Não sei se vocês conhecem. É muito fácil de chegar em Araçariguama. Sabe a terra do Peter Pan, a terra do Nunca? Você vira à direita e você chega num armário, você abre e você entra em Nárnia. É mais ou menos ali que fica Araçariguama. É um município pequenininho aqui do interior, né? E lá, nesse município, eu sou professor de música há 12 anos, efetivo na rede. E passei por várias instâncias lá, fui diretor de escola, supervisor de ensino e passei durante um período como secretário de educação e secretário de cultura do município. Então tenho essa experiência de gestão escolar lá. Também trabalho no Projeto Guri, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é o maior projeto sociocultural da América Latina. É um projeto que tenho orgulho de trabalhar já há 10 anos, esse projeto. E no projeto eu comecei como educador em 2 polos, né, em Mairink e em Piedade. E desde 2011 eu estou como supervisor na regional Jundiaí, tá bom? Então, eu tenho um trabalho acadêmico, né, na faculdade Sensupeg, uma faculdade lá de Joinville, que tem polos no Brasil inteiro, na formação de professores na área de neurociência e na área de educação musical. Então, a fonte de pesquisa e a expansão de conhecimento é nessa área de neurociência aplicada à educação, educação musical, métodos ativos, metodologias ativas, enfim. Eu estou vendo aqui o Alex, quero deixar um abraço aqui especial ao Alex, que é um amigo de muitas datas, que foi também, junto com a Karen, o interlocutor do convite aqui para participar aqui desse momento, assim, da minha gratidão aí por essa oportunidade, assim, muito legal. Eu tenho 2 livros, né? Um é na área da ética, que eu lancei em 2009. Eu sempre brinco que eu lancei esse livro, né, pela editora Loyola, e o livro chamado, o título do livro é Reflexões para Despertar da Consciência Ética. E o livro foi tão bom assim que ele vendeu 5 cópias, 4 minha mãe comprou. Brincadeira à parte, eu fiz um livro, não vendeu tanto, talvez porque a ética é um assunto que na época, em 2009, não se falava tanto. Até fiquei um pouco frustrado, falei, nossa, acho que eu não vou escrever nunca mais um livro assim. E aí, em 2014, a mesma editora, a Loyola, me convidou para uma escrita de um livro chamado A Música e o Processo Educativo, que fala um pouquinho sobre educação musical na educação básica. E foi uma experiência muito legal. O livro já foi, né, tá indo para a 2ª edição já. Algumas universidades adotaram esse livro como material e é baratinho, é um livro curtinho, ao merchandising, vale a pena comprar pelas melhores editoras, pelas melhores livrarias aí, enfim. A Música e o Processo Educativo, o subtítulo é Atos, Cenas e Recortes Pedagógicos, Michel Vicentini. Eu tenho uma escola, além de tudo isso, eu tenho uma escola, um espaço de aprendizagem em São Roque, onde eu moro, né? Eu sou aqui de São Roque, aqui no interior, pertinho de Sorocaba, enfim, uma cidade do interior, a terra do vinho, quem quiser conhecer, fique à vontade. Eu tenho uma escola chamada Espaço Sentir Pensar, que é uma escola que voltada para neurociência e para música. A gente tem
uma faculdade aqui junto, pós-graduação, graduação agora, cursos de música, atendimentos clínicos na área de aprendizagem, por exemplo, neuropsicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogo, musicoterapeutas. Então, é um espaço que está começando agora, a gente inaugurou em janeiro, logo já entrou a pandemia e já ficou um pouco mais complexa essa relação aí, mas a gente está firme e forte, caminhando e cantando nessa busca por manter esse espaço e manter esse viés da aprendizagem aqui. Bom, eu queria começar, de fato, com vocês. Todo mundo está me ouvindo, eu vejo o pessoal aqui. É uma tarefa bem difícil, né? Quando você está muito acostumado com o presencial, apesar de a gente estar vivendo isso já há bastante tempo, né? Então, já está acostumando já com esse novo normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra novo normal, mas a gente está acostumando um pouco com essa ideia de ficar distante, né? Porque o mais importante é a saúde da gente. E eu queria começar, então, e só pensando assim, caso vocês queiram falar alguma coisa já de cara, assim, alguma coisa, o áudio ficou ruim, ou tá cortando, picotando, usem o chat, daí a gente melhora a qualidade do streaming aí, a gente vai se falando, se comunicando aí, e eu tenho certeza que vai ser bem divertido, tá bom? E aí, pessoal, você acha que eu posso começar? Eu vou começar, então, a minha fala com vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui, deixa eu só fechar aqui. Beleza. Aqui. Quero compartilhar minha tela com vocês, iniciando aqui com o título dessa discussão de hoje, né? Falando um pouquinho do ensino musical nessa época de pandemia, como que a gente trabalha, como a gente trabalhou. Eu vou fazer em dois pontos aqui, antes da introdução aqui, só para vocês entenderem como que vai ser esse interlúdio aqui, essa minha visão. Estão enxergando aí, né? Dá um ok para mim, Keren, só para ver se tá tudo certo aí, né? Tá chegando. Oh, beleza, Keren, valeu. Olha só, então eu vou falar um pouco sobre esses 5 elementos, né? Na verdade, são 5 conceitos que vão intermediar e que vão ser os delimitadores da minha fala dessa manhã. Primeiro, sobre educação musical. Obviamente, o tema desse evento é educação musical. Então, todo o ciclo de aprendizagens é envolto ao processo de educação musical. Atrelado à educação musical, a gente vai falar um pouquinho de métodos ativos, né? E eu vou fazer uma ponte da minha pesquisa com a neurociência. Até eu vou mostrar aqui no piano algumas coisas, enfim, tentar ser prático nesse aspecto de vida e educação musical, né? Vou falar um pouquinho sobre ensino remoto, as visões do ensino remoto, seja ele síncrono ou assíncrono. Falar um pouquinho sobre ensino híbrido, porque é a partir desse elemento do ensino híbrido que a gente vai ficar um bom tempo fazendo isso. Na verdade, a gente já estava um pouco nessa condição do ensino híbrido, baseado em processos de ensino-aprendizagem. Então, eu quero começar com uma brincadeira que eu fiz aqui logo quando começou a pandemia, né? Quando começou o isolamento, eu falei, puxa, que coisa, né? Agora as crianças vão ficar em casa, né? E eu escrevi uma música chamada A Música Dentro de Casa. É uma música bem, bem simples, né? Eu até fiz uma gravação aqui, fiz uma montagem aqui tocando 3 instrumentos e eu quero que vocês curtam aí essa abertura musical, beleza? Vamos lá. A casa da gente é um lugar musical, mesmo que eu não tenha um instrumento legal. Basta usar a cabeça, inteligência, criatividade sem fim. Com as panelas da cozinha e uma batera, faço um kit de percussão. Reco, pandeiro, um prato e a gogô. Isso, vídeo, ouço e faço um som. Lá no meu quarto, coisa legal. Até o ranger da porta é algo musical. Um surdo, uma faia, um tambor no armário. Tudo isso vejo, ouço e faço um som. Mesmo que eu não tenha um instrumento legal, basta usar a cabeça, inteligência, criatividade sem fim.
som. Foi uma brincadeirinha que a gente fez aqui na escola, né, para falar assim, ó, vamos ver o som de casa aí, construir instrumentos, construir possibilidades aí com música, com materiais alternativos. Então foi essa abertura musical que eu planejei para vocês. Durante a minha fala, né, eu vou colocar alguns vídeos para vocês, né, de algumas coisas que a gente fez aí enquanto o processo musical, enfim. Bom, vamos lá. Eu separei aqui um material, depois eu até mando vocês podem mandar para a Keren, depois ela pode compartilhar com vocês lá no grupo, né? Esse material para vocês terem esse esquema mental aí, esse esquema, esses mapas conceituais que eu vou apresentar aqui durante o processo, né? Então, pandemia, isolamento social, como pensar a educação musical? Então, a gente estava num processo ainda muito raso e apesar de desde 96, né? Porque a gente fala da música na escola com a lei de 2008, mas na verdade, se você analisar a LDB, em 96 a música ela já voltou a ser um componente curricular obrigatório da disciplina arte. Então, quer dizer, desde 96 a gente tem essa briga, em 2008 ela aumentou um pouco e ainda muito cru ainda da música dentro dos processos de aprendizagem. Então, a gente tem projetos sociais, a gente tem terceiro setor funcionando, mas ainda existe uma relação muito rasa, muito frágil da música na escola, né? Então, pensando nisso, assim, beleza, já estava difícil esse processo de contemplação e efetivação no presencial. Aí a gente tem uma pandemia que a gente se isola do universo, cada um fica nos seus tratos e meios, porque o mais importante é a saúde. E o que eu vou fazer? Então, pensar um pouquinho nas problemáticas, né? Como eu vou pensar a educação musical nesse cenário pandêmico, né? Então, eu vou tentar discorrer aqui dentro dessas perguntas e tentar não ser prolixo, mas ser prático nesse ponto, né? Então, primeiro tópico que eu coloquei ali, dificuldades culturais. Assim, pô, mas o que tem a ver dificuldade cultural, né? Quando a gente está no processo pandêmico, a gente percebeu um paradoxo, né? Então, que paradoxo? Duas coisas assim. A primeira, a arte e cultura como entretenimento, como uma coisa assim extremamente valorizada. Então você vê muitas lives, muitas pessoas fazendo live e a cultura proliferando e as pessoas crescendo. Mas ao mesmo tempo, o processo da educação musical, quando a gente fala de processo de aprendizagem de educação musical, ela acabou ficando assim por grande parte da população e das pessoas aprendentes, né, como algo secundário. Na verdade, assim, já era. Isso explicitou um processo cultural, porque existe, eu estou usando essa minha fala, obviamente pela praxis, né, para aquilo que eu estou vivendo, e vocês também estão vivendo isso no dia a dia, mas também por um trato sociológico, né? Se você analisar lá a hierarquia das necessidades do Maslow, então você vai achar lá essa pirâmide de Maslow, as necessidades eminentes humanas, né? É óbvio que isso mudou um pouco pela questão da tecnologia, vem aumentando. Mas a ideia de ensino da arte e cultura ou ensino musical, para muitas pessoas, ele é secundário, ele é terciário, tanto é que, conversando com donos de escolas de música, conversando com empresários dessa área da educação musical, o primeiro ponto que a pessoa sai quando tem uma queda da arrecadação é nos tratos de arte e cultura. Então, quer dizer, existe uma dificuldade cultural de compreensão da importância da música nesse processo. E a música é um dos elementos mais importantes, né, para esse processo. Se a gente analisar currículo, né, a história da educação, né, então vamos pensar lá na Paideia, lá em Atenas, na Grécia. Então, quando a gente passa nesse primeiro currículo, o currículo ele tinha basicamente 3 grandes disciplinas, né? A sua língua materna, né, como você fala, então, por exemplo, ela tinha a dialética, a maiêutica, a oratória. Ela tinha também a ginástica, porque é a valorização do corpo, então aí que vem a ideia das Olimpíadas, enfim, naquela época da educação ateniense, e a música, porque a música era o trato da alma, era o trato da ciência da alma, né, das emoções, né? Então, quer dizer, existe uma dificuldade de compreensão da importância da música, e a pandemia, infelizmente, explicitou isso. Para 2 lados, é um paradoxo. A importância do entretenimento, porque vocês viram que a música entreteu muitas pessoas, porém, a educação musical, ela ficou um pouco ainda de lado, assim, eu enxergo que as pessoas deixaram um pouco disso, isso como os 3 cases de realidade que eu vou apresentar no final da minha fala. O segundo ponto que eu coloquei ali são os tratos tecnológicos, né, porque assim, a gente teve que se virar nos 30, então
baixar comprar uma interface, baixar um programa, editar vídeo, fazer... como que a gente consegue fazer isso? Então, acesso e manipulação de som, acesso de mecanismos. Só que do outro lado, a gente tem crianças, adolescentes e adultos que às vezes não têm acesso à internet. Então, a realidade é assim, eu trabalho com educação pública, né? E trabalho também com ensino privado. Então, eu tenho essas duas realidades. Então, por exemplo, lá em Araçariguama, você vê que tem crianças que não têm acesso à internet, não tem celular. Né? Dentro do Projeto Guri, por exemplo, tem crianças que têm casas que tem um celular e a criança pode acessar esse material só quando o pai chega do trabalho. Então, tem muitas realidades nuas e cruas que impedem o acesso a esse material e a manipulação desse material. Então, a gente, nesse momento, tem o benefício de viver historicamente numa época onde tem acesso a computador, acesso à internet, a comunicação via super rápida, assim. Por exemplo, o exemplo aqui é agora, né? Eu estou aqui em São Roque, vocês estão cada um na sua casa ou nos seus espaços e a gente está se comunicando, né? Então, quer dizer, esse trato tecnológico, essa visão, ela está acontecendo, mas ela não é de acesso comum, né? E por mais que a gente não enxergue, né? Eu tive o privilégio, gente, de trabalhar durante um tempo com o Rubem Alves, sabe? O educador Rubem Alves, ele foi dar uma palestra em Araçariguama e na época a Secretaria de Educação não tinha dinheiro para comprar um presente para ele. Aí a secretária falou assim, você não quer fazer uma homenagem para ele? Aí eu peguei um poema dele, como eu sou pianista, eu escrevi uma música, eu não lembro a melodia, mas era uma música em cima do poema Educar, do Rubem Alves. A música era muito bonita, assim, muito legal. E ele ficou muito emocionado. Ele pediu para que eu acompanhasse ele em alguns eventos na PUC, em Campinas. Ele era professor da Unicamp, mas na PUC ele pediu para acompanhar tocando piano enquanto ele recitava poesias no seu sarau. E eu tive o prazer de trabalhar com ele. Falei toda essa história para falar o seguinte. O Rubem Alves falava que a gente tem que educar o olhar, aprender e reaprender a ver, a ouvir e a sentir todos os dias. Por que estou falando isso? Porque às vezes a gente está dando aula, né, dá aula de música, dá aula de alguma disciplina específica, ou você é interessado pela educação, e você tem uma dificuldade de entender e compreender de fato que as pessoas às vezes não têm acesso. Então, por exemplo, a música, segundo o Swanwick, né, eu gosto muito desse educador, né, o Kate Swanwick, educador em inglês, né, o que trouxe a estrutura do CLASP, né, das ideias do CLASP, inclusive é um bom tema para discutir aí, Karen, nos próximos EMUSPAs, pode trazer essa discussão sobre o Kate Swanwick, que é um cara que vale muito a pena a gente discutir. Né? O Kate Swanwick fala que a música é uma forma de comunicação, de discurso. O próprio Schaeffer fala também isso, ele tem que ser um discurso intencional. Né? O canadense Schaeffer, da afinação do mundo, né? O discurso intencional do Schaeffer. E a ideia de discurso, né? Que é uma metáfora do Swanwick. Música é comunicação. Então, quando você dá uma aula, também é uma forma de comunicação. E eu tenho que me preocupar se a pessoa acessou, manipulou e entendeu esse dado que você colocou. E, nesse momento, a nossa visão é dentro de um trato tecnológico. E eu posso pensar isso de duas formas, né? Eu coloquei aqui, né? De forma assíncrona. Então, vamos definir isso. Então, para a gente entender o discurso a partir de agora. O que é assíncrono? É quando eu gravo um material, por exemplo, um vídeo que eu mostrei para vocês agora, um vídeo da música dentro de casa, um vídeo que eu fiz no comecinho da pandemia, ele é um vídeo assíncrono, porque ele foi gravado, ele foi montado e ele está chegando para várias pessoas. Eu engasguei com a água. Nossa, que beleza, hein? E o síncrono, o que é o síncrono? É o ao vivo. Por exemplo, essa minha palestra, essa minha aula, é uma aula assim, é síncrona. Estou falando com vocês. E a gente pode interagir, a gente pode conversar, né? Então, qual que é o melhor modelo? Qual que é melhor? Existe possibilidade de fazer um ensaio, por exemplo, síncrono, né? Ao vivo? É muito complexo, porque tem o streaming, né? Que é o tempo, que é o delay, né? Da transmissão via internet, tem a qualidade da transmissão, da recepção do computador ou do celular. Então, tem muitas barreiras que nos colocam, mas também tem os benefícios. Então, nessa fala, eu quero colocar tanto os benefícios como também as barreiras que a gente tem dentro desse cenário, tá? Educação musical na educação básica. Então, assim, como eu disse no início, a gente ainda estava muito cru. A minha visão, a gente tem evoluído durante muito tempo.
Alguns municípios já estão se organizando, escolas particulares se organizando, né, que tem sempre a disciplina de educação musical, faz parte da sua grade. Por exemplo, em Araçariguama, desde 2011, né, nós lutamos lá e a música faz parte da educação básica com professor especialista. Então, é um professor que é um licenciado em música, então não é um qualquer professor, ou é um pedagogo com pós-graduação. Que isso é muito importante, ter uma seriedade curricular, uma seriedade, porque já que é legal, já que é estrutural, então a gente tem que ter uma formação mínima, básica, né? E nada melhor do que eu, como licenciado em música, vou lutar sempre, né, para essa questão, ou mesmo os pós-graduados em educação musical. Né? Então, quer dizer, essa barreira da educação musical é educação básica. Aí eu volto na ideia da hierarquia das necessidades. Porque as pessoas ainda enxergam a educação musical, não a gente, professor, não, às vezes até a gestão escolar, mas as pessoas ainda enxergam a educação musical como algo supérfluo, como algo apenas do campo do entretenimento. E esquecem a importância na compreensão global do ser humano. Né? Música no terceiro setor. A gente tem muitos projetos sociais, e eu dou o exemplo aqui do Guri, né? E também que sofreu com essa pandemia, está sofrendo em vários aspectos, no aspecto administrativo e financeiro, mas também no aspecto operacional. Porém, se reinventar é a grande solução. Então, a gente procura, às vezes, caminhos, modelos definidos. Né? E a gente está vivendo uma época, gente, que não tem modelo definido. Por que não tem modelo definido? Porque ninguém está preparado para uma pandemia dessa. Ninguém está preparado para esse cenário. Eu tenho certeza que quando virou 2019 para 2020, lá quando você fez a sua oração, né? Ou você pulou suas ondas na praia, ou quando você virou o ano, você nem imaginava que a gente ia passar por algo tão assim psicodélico como esse momento de 2020 aqui. Né? Então, a gente, nesse momento, precisa se reinventar. E como que a gente se reinventa? Não sei, não tem uma resposta. Né? A gente é dia a dia. Aí eu uso até uma poesia do Antônio Machado, um poeta espanhol, que é assim, vou até fazer um fundo aqui no piano. Eu vou até impostar a voz para ficar mais bonito. Caminhantes são os teus rastos, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz o caminho ao andar, e ao andar vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Ai, que bonito. O que quer dizer isso? Não tem fórmula mágica, a gente constrói o caminho dia a dia. É se reinventando, achando soluções, buscando possibilidades, tanto na educação básica, como no terceiro setor, e também no ensino de instrumento. Eu falo isso porque a experiência que eu estou tendo aqui como professor de piano e de canto, à distância, né, seja ele coletivo ou individual, ela é muito maluca, assim, né? E acho que é legal a gente pensar um pouco sobre isso. Então, eu vou entrar aqui num viés, né? E eu vou até, porque senão não vai ficar muito monótono, eu vou parar um pouco de compartilhar, depois eu volto lá compartilhar, né? Tô vendo aqui. Legal. E Alex, agora eu tô vendo você, Alex. Beleza, cara? O Alex é o pai do Miguel, eu também sou o pai do Miguel, nós temos filhos com o mesmo nome. É isso aí. Quando a gente fala sobre educação musical, e a ideia da educação musical, ela traz pra gente um mecanismo, né, de aprendizagem e de construção humana. Então, eu vou começar a brincar um pouco com vocês, falar um pouquinho sobre a construção humana. Então, a gente é Homo sapiens sapiens, né? A nossa espécie humana é Homo sapiens sapiens. E a gente é um ser tricotômico. O que é tricotomia? Que palavra mais esquisita, né? Um dia eu perguntei para o aluno da graduação, assim, alguém sabe o que é uma tricotomia? Aí o aluno falou assim, professor, eu sei. Eu não sei definir, não. Eu falei, fiquei feliz, porque, né, primeiro semestre de educação, pedagogia, os alunos da graduação. Ela falou assim, eu sei mais ou menos o que é. Eu sei que minha avó faz bastante tricotomia. Não, não é isso. Tricotomia são 3 conceitos que se entrelaçam dentro de um macro conceito. Então, nós humanos somos biopsicossocial. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Então, o que é o biológico? O biológico é minha espécie. Então, eu, Michel Vicentini, sou da espécie humana. Né? Então, sou Homo sapiens, sapiens. Homem que sabe que sabe. Então, a minha constituição biológica me permite ser dessa espécie. Mas é nessa espécie que eu me torno humano? Não, não é isso. Né? Eu me torno humano a partir de outras coisas. Então, qual que seria uma outra coisa? O segundo ponto, que é o psico. Né? Então, no psico está o quê? Está a minha capacidade de pensamento,
de comunicação, a minha emoção, né? Porque nós, Homo sapiens sapiens, nós temos essa possibilidade, esse viés de sermos seres que temos emoções e sentimentos. Olha só, galera, emoção e sentimento são coisas diferentes. Emoção, nós temos apenas 6 emoções. Sabe aquele filme Divertidamente? Eu acho que você já assistiu aí, né? Quem tem filho pequeno já assistiu, ou quem não, já assistiu Divertidamente. Eu já assisti muitas vezes, porque meu filho viciou nesse filme. E esse filme tem 5 personagens lá no cérebro da menina, da Riley, que é a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. De fato, cientificamente ou neurocientificamente, são os 5 sentimentos primários, perdão, as 5 emoções primárias. E existe mais uma, que é a surpresa. Então, todo ser humano tem essas emoções. Nós não controlamos emoções. Agora, os sentimentos a gente controla. Por exemplo, o amor é um sentimento. O sentimento que pode ter 6 emoções. Né? Quando você ama, você pode ter raiva, você pode ter alegria, você pode ter tristeza. Então, emoção a gente não controla. Porém, o sentimento sim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a música é um trato do sentimento. Né? Ela vai trabalhar o aspecto lógico, matemático, linguístico e emocional. E nesse momento pandêmico, a gente precisa focar principalmente no trato das emoções. Porque está todo mundo estressado, está todo mundo desesperado, está todo mundo não aguentando mais esse momento, né? E essa visão que a música ela pode contribuir para a gestão das emoções e gestão dos sentimentos, a gente consegue andar um pouco mais. Então eu falei, voltando lá, do ser humano biológico, agora eu falei do ser humano psicológico, e agora o principal deles que é o ser humano social. Porque a gente se torna humano de fato quando a gente tem contato com outros humanos. Então eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Miguel Arroyo, que é assim. Eu vou fazer um fundo aqui no piano, aqui, né? Que é assim, ó. Eu posso aprender matemática sozinho. Eu posso aprender inglês sozinho. Eu posso aprender música sozinho. Posso, porque tem autodidatas, né? Mas uma coisa eu não aprendo sozinho. A ser humano. Porque para ser humano, eu preciso de outro ser humano que aprendeu essa árdua e difícil tarefa. Então, para ser humano, eu preciso do convívio com outros seres humanos. Mas como ter o convívio com outros seres humanos se estamos isolados? Aí que entra o nosso desafio da educação musical, do contexto social, da forma que a gente vai trabalhar a música nessa pandemia. Então, eu vou voltar aqui, já dei uma mudança de clímax, vou voltar na minha tela lá. Vamos lá. Compartilhar de novo minha tela, vou dar um Alt 5 e eu volto aqui. Ai, entrou. Ixi, travou. Espera aí, uma hora ele volta. Beleza. E eu volto aqui nesse esquema. Bom, música e memória, função executiva, gestão das emoções, constituição social, ênfase criativa. São esses elementos que eu vou falar agora, que são os elementos, que são os benefícios do fazer musical nesse período histórico. Eu vou fazer aqui de novo, eu vou trabalhar com música e memória e depois função executiva. Então guarde esses 2 conceitos, porque eu vou fechar de novo aqui. Eu estou num ciricutico de fecha e abre essa tela, mas enfim. Eu vou vir aqui no piano, se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver aqui. Eu vou modificar um pouco a minha câmera aqui, mudar o microfone para cá. Deixa eu ver. Aí, acho que aí consegue me ver e ver o piano para ficar bonitinho. Bom, quando eu falo em música memória, né, assim, música para aprendizagem musical, ela de fato eu preciso ter, né, uma visão que música ela vai estimular o meu cérebro como um todo. Lembre-se de uma coisa, eu não uso o meu cérebro apenas 10%, como naquele filme Lucy lá de Hollywood. Não, eu uso o meu cérebro todo. Quem fala que eu uso o cérebro 10% está contando uma mentira. É um neuromito. Eu uso o meu cérebro todo. E uma parte que eu vou usar, e ela é uma parte fundamental e primordial para a aprendizagem, é a memória. Quem cuida da memória no cérebro? É o hipocampo. Então, o hipocampo cuida da memória. E a memória musical, ela é uma das mais desenvolvidas. Eu vou fazer aqui uma experiência com vocês, tá? Eu quero que vocês participem do chat. Se você puder escrever no chat lá, porque daí a gente interage, porque senão vira um solilóquio, né? Sabe o que é um solilóquio? Quando a pessoa fala sozinha. Aí eu fico desesperado, porque se não ver ninguém interagindo, eu choro.
Então, utilizem o chat que daí eu quero ver o que vocês vão falar, tá? Eu vou tocar uma música para vocês, uma música super boba aqui no piano, tá? E eu quero ver o que vocês lembram dela, tá? Vamos lá? Deixa eu ver se consegue ouvir aqui a música. Essa introduçãozinha aqui, ó. O que lembra você? Se quiser colocar no chat aqui, sim, para que eu veja que vocês estão assistindo mesmo, se estão fingindo. O que lembra você? A mina raspando o cabelo. Nossa, foi lá demais, né? Novela, tristeza. Muito bem, muito bem. A maioria das pessoas que são jovens como eu, né, jovens há mais tempo, né, porque tem jovens, tipo a Keren, super jovem, né, e tem eu que sou jovem há mais tempo, né, então assim, todo mundo vai lembrar da cena da novela, da Carolina Dickmann, raspando a cabeça, porque ela tava com leucemia, né, e durante essa cena tava isso aqui, ó, essa música de fundo. Nossa, essa cena ficou marcada na história da humanidade, assim, brasileira, assim, né? Por quê? Porque a gente lembra dessa cena, por quê? Porque tem uma música e porque a música faz a gente lembrar uma imagem. Então, olha só, a música, ela pode proporcionar para a aprendizagem musical e de outros campos de conhecimento, o despertar da memória, porque olha só, é a partir desse som aqui que você lembrou de uma imagem. E essa imagem vai produzir o quê? Uma história, né? Outro exemplo aqui. É verdade, aqui eu ouvi a Verônica falava assim que usava para fazer homenagens, né, tristezas, assim. Então, esse exemplo, outro exemplo, né? Um dia eu fui dar uma aula lá em Belém, no Pará, e eu toquei essa música, né? Eu falei para os alunos assim, e aí, o que vocês sentem de memória? O que essa música traz de memória para vocês? Aí uma aluna falou assim, professor, essa música me traz uma linda recordação. Eu falei, verdade? Ela falou, porque lembra do meu casamento, né? Eu entrando, que lindo, né? Eu falei, nossa, que legal. Aí na mesma turma, uma aluna falou assim, professor, eu odeio essa música. Eu falei, por que você odeia essa música? Porque essa música lembra o meu casamento. Que tristeza aquele casamento. Então assim, e ela vai trazer, dentro da nossa singularidade, como eu disse anteriormente, a gente é biológico, psicológico e social. Dentro da nossa singularidade, ela traz para a gente o quê? Esse viés que a gente vai escutar e vai interpretar de forma singular, né? Agora, música de telemensagens românticas, né? O cara vai ter uma voz assim. Correio elegante. Ele dá uma sensualizada na voz assim. Beleza, um outro exemplo aqui, ó. Não sei se eu vou saber tocar de cor, mas... Então, o que é isso aqui? Super Mario. A gente tem essa memória. Quer dizer, a música proporciona para a gente uma possibilidade de lembrar e trazer sentimentos também para a gente, né? Então, que sentimento tem? Para mim, eu, Michel, lembra a minha infância, é saudosismo. Então, lembra que eu tinha lá um Nintendo, na verdade eu tinha um Super NES, olha que fase, né? Eu tinha antes do Nintendo. Jogava o Mario, tinha essa ligação mesmo com o afeto daquele. Então, quer dizer, a música ela vai proporcionar essa memória, né? Então, por exemplo, você escuta isso aqui, por exemplo, ó. Quer dizer, o peixe vivo. Então, pra gente, ela tem um sentido musical. Para uma criança de hoje, ela pode ter sentido nenhum. Por quê? Porque a memória, ela é transicional pela cultura. Então, se eu
penso numa educação musical no tempo de pandemia, eu preciso trabalhar o aspecto da constituição e construção de memória musical nesse indivíduo. Então, a importância que você tem quanto educador musical, da constituição da memória. Então, eu nunca esqueço, por exemplo, quando eu estava fazendo aula de música, eu estudei no Conservatório de Tatuí durante muitos anos, durante 10 anos eu fiquei lá no conservatório, e numa época também estudei num outro conservatório na cidade vizinha, que eu nasci em Alumínio, tá? Uma cidade que eu acho que vocês conhecem, Alumínio, lá de Sorocaba ali. Eu sou aluminense, eu sou um dos únicos aluminenses, né? Sou a terceira geração. Meu avô nasceu em Alumínio, meu pai nasceu em Alumínio e eu também nasci em Alumínio. E adoro aquela cidade, acho uma cidade incrível, assim, né? E eu estudava piano em Mairinque, com a Maria Cândida. E a Maria despertou em mim um prazer e uma audição pelo Clube da Esquina. Por quê? Porque ela gostava do Clube da Esquina e ela influenciou a memória musical dela pela minha memória musical com os elementos dela. Então, se eu escuto hoje, por exemplo, Milton, Lô, Beto, Flávio, os Borges, o Toninho Horta, eu fico saudoso, né? Eu tenho essa memória positiva. Então, a gente tem, enquanto função primordial, a constituição de memórias musicais saudáveis e positivas nessas crianças. E esse momento de pandemia, ela é fundamental para isso, porque a aprendizagem musical, nesse momento, ela está tomando um outro viés, um viés muito mais íntimo, né? Muito mais orgânico. E isso é muito legal. Bom, o segundo ponto que eu coloquei ali, gente, lá embaixo, não sei se vocês lembram lá no texto lá, é função executiva, né? O que é função executiva? Eu acho que vocês da educação musical, nós da educação musical, pouco ouvimos falar disso. Mas função executiva é muito importante, ela é tão importante para a aprendizagem musical quanto a memória. Então, porque a gente aprende com memória, né? Porque eu toquei essas músicas aqui agora, por exemplo, essa aqui, né? De memória. Então, quer dizer, eu tenho gravado lá nas minhas memórias da música, a memória motora, a memória auditiva, essa música, né? Mas existe um outro trato que é o da função executiva. E eu queria explicar para vocês um pouco sobre ela. Função executiva é o quê? Eu tenho 3 elementos dela. Atenção, 3 elementos da função executiva. Primeiro, controle inibitório. Meu Deus, o que é isso? Controle inibitório. Quando a gente aprende um instrumento ou aprende a ouvir música, a gente tem como função primordial na função executiva, porque quem controla a função executiva são as áreas frontais do meu cérebro. É o cérebro mais evoluído, tá? Então, quando eu falo de função executiva ou controle inibitório, eu falo assim, por exemplo, a criança está brincando fazendo uma atividade musical e ela tem que tocar um ganzá, deixa eu pegar um cachixi aqui, peraí. Peraí, o cachixi não foi. Espera um pouquinho só. Agora foi. Estava longe, não consegui alcançar. Ela tem que tocar o cachixi só no tempo 1. Então é 1, 2, 3, 4. Ela tem que se controlar. Então o controle inibitório dela, assim, eu tenho que me controlar para não tocar. Fazer o tempo que eu quiser. Então, a música vai proporcionar que a criança tenha esse controle da sua ação. Então, se a música está lá. 4 tempos. 2. Ela tem que se controlar para isso. E dentro do controle inibitório do cérebro da gente, desse setor aqui na frente, da frontal, eu tenho 2 elementos. Que é, primeiro, a inibição cognitiva. O que é isso, meu Jesus? O que é a inibição cognitiva? É quando você está, por exemplo, eu estou dando uma palestra para você aqui agora, e você dá aquela viajada na batatinha. Você desconecta da minha voz e começa a pensar em outra coisa. Por exemplo, o que eu vou almoçar hoje? Né? Será que eu vou comer uma salada ou eu vou comer um Big Mac triplo? Né? Isso... Quando você sai um pouco dessa concentração, o seu pensamento, o seu foco de pensamento, ele vai para outro lugar. E a música, ela pode ser um potencializador, porque, gente, presta atenção, tenta anotar isso depois aí, porque vale muito a pena aprender sobre isso. Função executiva, ela é aprendida, você melhora ela durante a sua vida. Então, a música vai ajudar nisso. Então, quando você faz um trabalho, que eu tenho que se concentrar e tocar o cachixi, no tempo 1, por exemplo, ou tocar um arpejo,
exemplo, né? Eu tenho que me concentrar nisso. E se eu perder a minha cabeça, se a minha mente for lá para Nárnia, para Pandora, eu esquecer aquilo que eu estou fazendo, né? Eu, de fato, eu esqueço, eu não vou conseguir executar, eu vou errar. Né? E isso acontece, a criança está aqui assim, ela viaja, ela esquece de tocar, ela volta. Né? Quer dizer, a inibição cognitiva é isso. Então, o que a gente tem que otimizar? Pensar na produção musical para que a criança desenvolva a sua função executiva. Então, eu falei sobre controle inibitório, e dentro do controle inibitório, um elemento que é a atenção, que é a inibição cognitiva. O segundo é a atenção focada ou atenção seletiva, que tem a ver com tudo isso que eu falei, né? De você focar naquele elemento, né? Então, por exemplo, numa sala virtual, então eu estou aqui com vocês, né? Eu estou aqui vendo na minha sala, aqui na minha escola, estou vendo uma janela, o piano, o cachixi e estou vendo o meu celular. A criança na casa dela, ela está ouvindo você, ela pode desligar, e eu tenho certeza que alguns estão fazendo isso também, porque é natural, normal. Ela desliga a câmera, ela vai ficar no celular. Ela vai fingir que está ouvindo você. Ela consegue te ouvir? Consegue, mas com qual nível de profundidade? Muito baixo. Então, para que a gente fique focado, e a música ela é fundamental para isso, eu tenho que trabalhar a minha atenção seletiva, a minha memória, a minha inibição cognitiva para o foco da aprendizagem. Eu vou aprender música, a música ela tem que ser a prioridade naquele momento. Por quê? Porque existe uma linha de pensamento que a gente não se concentra em várias coisas ao mesmo tempo. A gente até consegue. Tá ligado aquele fato de você dirigir olhando o celular? Muita gente faz isso. Não faça isso, porque isso pode matar alguém. Você pode se matar e matar alguém. Mas está dirigindo olhando o celular, você não presta atenção nem no celular e nem na direção. Então você consegue fazer as coisas ao mesmo tempo? Consegue, mas a sua atenção ela vai estar dividida. Então quando a gente faz uma atividade musical, é tentar produzir para a criança o foco total na música, que ela o mínimo de distrator possível. Então eu falei, vamos voltar lá, para vocês entenderem. Função executiva. Aí eu falei dois elementos da função executiva. Inibição cognitiva inibição cognitiva e atenção seletiva. Um outro ponto é a memória de trabalho. Eu falei da memória agora de pouco, quando eu toquei lá o Love by Grace, eu toquei o Mário, né? É um tipo de memória, que ela está no hipocampo. Tem outra memória, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela faz com que eu me permaneça em alerta. Que você não durma, que está aqui trabalhando, buscando na memória de longo prazo e trazendo para isso. Então, quer dizer, eu tenho que estimular isso, né? E um terceiro elemento, que ele é o mais importante, eu até vou sentar aqui, mudar. Vamos lá. O terceiro, que é um dos mais importantes, que é o quê? A autorregulação. O que é a autorregulação? É a nossa adaptação ao momento que a gente está vivendo. Então, por que eu estou citando tudo isso? Estou usando da neurociência para explicar um conceito. Porque a adaptação nesse momento, né, é uma adaptação importante da compreensão dos espaços que eu tenho e principalmente do trato humano. Então, o ser humano ele vai se autorregular, né? Só que essa autorregulação ela pode ser, nesse momento, prejudicada por tratos emocionais. Então, a criança em casa, não sei se alguém estava assistindo agora o É de Casa, na Rede Globo, está falando sobre regressão de processos de autonomia de criança na pandemia. Por quê? Porque em casa, a criança ela vai ter menos autonomia, né? Em alguns casos. Tem outros casos que não, mas enfim, não é uma regra, mas pode ser uma média, né? Então, quer dizer, essa visão de constituição global do ser humano, a música ela pode ser, e ela é fundamental. Fundamental para quê? Para a memória, para a criação de boas memórias. Segundo ponto, para que a atenção, a inibição cognitiva, a autorregulação e a memória de trabalho, que são pontos fundamentais para a aprendizagem, né, elas funcionam, tá? Então, eu quero sair daqui e voltar na minha tela lá, e já que eu falei demais, eu vou colocar uma brincadeira que eu fiz para vocês, uma prática musical que eu fiz eu comigo mesmo, lá também no começo da pandemia, chamado Hang Beat, que é uma dança das mãos. Muitos atribuem essa dança aos padeiros da Romênia, que eles dançavam isso na Romênia, né? Outros atribuem aos espanhóis, né? Mas é uma bela atividade musical e dá para fazer de forma remota também com os alunos. Vamos assistir?
ostinato, repetição de frase. Bom, é uma brincadeira musical que ela tem esse trato. Estimula a memória, estimula funções executivas, né? Agora, quando a gente fala sobre gestão das emoções, a gente está vivendo, então, como eu disse, esse período, né, tão complexo e confuso na nossa história. E a gente, através da música, ela vai desenvolver a gestão das emoções. Então, por exemplo, eu tenho alunos de piano aqui na escola que estão passando por fases depressivas profundas, adolescentes, crianças, né? Porque esse trato emocional do isolamento social, o medo, né? Eu vou até parar de compartilhar aqui, vou voltar aqui na tela, para voltar na câmera. Na câmera. Muito legal. Ó, olha só, galera. Pensa bem comigo, assim, ó. Vem comigo. Não me abandone, vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Use a sua atenção executiva, a sua função executiva, atenção seletiva, inibição cognitiva. E vamos comigo. Olha só. Quando a gente trata emoção e aprendizagem, quer dizer, todo nossa decisão humana, ela está atrelada e ligada a um trato emocional, né? E nesse momento social que a gente está vivendo de isolamento, as pessoas estão debilitadas emocionalmente. Elas estão querendo, assim, é difícil, porque são fases específicas que são importantes biologicamente, que as crianças estão passando. Por exemplo, né, o Alex tem o filho Miguel aí, que tem a idade do meu filho Miguel, tem mais ou menos 4 anos aí, né? E esse... Opa, alguém ligou o microfone. E esse filho Miguel, do Alex, e o meu filho Miguel, eles estão passando por uma fase, biologicamente, que é um período sensível. O que é período sensível? O cérebro da criança, ela se abre para aprendizagem, correto? E ela tem períodos que ela se abre mais. Então, por exemplo, linguagem, né? São 2 áreas do cérebro que trabalham linguagem, chama Broca e Wernicke. 2 trechinhos do cérebro da gente. Ela se abre a partir do 6º mês de gestação. Então, a mãe está a criança está na barriga da mãe, ela já está aprendendo linguagem, tá? Até os 18 meses é quando existe uma proliferação sináptica, quer dizer, o cérebro está assim, ó, crescendo com sinapses, e ela aprende linguagem muito mais fácil até os 18 meses de idade. Né? Então, 1 ano e meio até 2 anos, 24 meses, né? Algumas crianças até 36, é onde existe uma janela sensível. Agora, presta atenção. Nós temos janelas sensíveis quando eu nasci até quando o meu cérebro vira adulto. Quando o meu cérebro vira adulto? O meu cérebro vira adulto quando eu fico com 27 anos. Então, com 27 anos, o meu cérebro vira adulto. Eu, por exemplo, fiquei adulto ano passado. Só que não, né? Já passei dos 27 faz bastante tempo, né? Então, quer dizer, o cérebro ele amadurece biologicamente depois dos 27 anos, né? Essa condição que a gente tem de janelas sensíveis, né, períodos sensíveis, ela acontece nessa fase. Essas pessoas estão perdendo biologicamente potenciais pelo isolamento. Então, por exemplo, o adolescente, ele está isolado, ele não tem mais a sua autoafirmação. Então, ele fica lá. E a música pode ser o quê? Uma saída para um desafogo emocional. Por exemplo, eu oriento, musicoterapeuticamente falando, com a musicoterapeuta da escola, eu oriento os alunos, porque eu não sou musicoterapeuta, então não posso falar isso, mas eu tenho uma profissional que me ajuda aqui. A fazer o trato do descarrego das emoções através da música. Então, eu vou falar assim, ó, escala de Dó maior,
toda a teclinha branca do piano. Tenta criar o sentimento que você está vivendo agora no som. E a criança vai tentando descarregar. Isso funciona como o quê? Como se fosse um ponto onde a minha energia... Porque, gente, emoção... Não sei se vocês sabiam, né? Que o nosso cérebro humano, ele produz... Você está produzindo agora, que está pensando, ouvindo minha palestra, ela produz tanta energia que é capaz de acender uma lâmpada. Sabia disso? Aquela coisa de desenho animado, que o cara tem uma ideia, pum, acende uma lâmpada, aquilo lá não é uma balela, aquilo lá é verdade. A gente produz aí mais ou menos aí energia para acender uma lâmpada de 25 watts. E quando eu falo de descarregar energia, é isso mesmo, é canalizar a energia das emoções negativas, né, do medo. Porque assim, galera, olha só, o medo, a gente está vivendo uma época de medo. Por que de medo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Alguém sabe o que vai acontecer? Se vai ter vacina? Ninguém sabe. Eu sei que um dia vai acabar tudo isso, né? Mas eu não sei quando. E esse medo, o medo é uma emoção primária. Eu expliquei isso no começo da palestra. É primária em que sentido? O medo, ele causa na gente duas reações. Ele causa luta ou fuga. Então, por exemplo, a Keren, eu tenho certeza que quando ela foi produzir esse evento, inclusive eu vou aqui parabenizá-la em público, né? Parabéns, Keren, mais uma vez pela sua ideia. Você, né, esse aplauso. Né? Mas enfim, quando a Keren foi produzir esse evento, tenho certeza que ela sentiu medo, né? E esse medo, é um sentimento, é uma emoção que ela pode gerar duas ações: luta ou fuga. E ela preferiu lutar, né? Só que às vezes a gente prefere fugir. Então quer dizer, o medo desse desconhecido pode proporcionar para as crianças essa possibilidade da fuga. E essa fuga é um isolamento dentro de um isolamento. E a música, ela pode, de fato, e ela é, de fato, importante para que a criança descarregue essa emoção, gere esse sentimento. Porque a emoção você não controla, você faz gestão. O sentimento você controla, né? Então você vai controlar esse sentimento por dentro do trato emocional. E a música pode ser isso. Mas o meu aluno não toca uma nota, ele toca um cachixi, né? Não importa, descarrega lá. Cria sons. É a possibilidade que a gente está tendo de canalizar os meus tratos emocionais. Então, a emoção, ela é fundamental e ela é muito importante para que a gente, de fato, consiga vencer. E a música, ela é fundamental para que isso também ocorra. Continuando aqui, eu sei que eu estou já falando quase uma hora já, e o tempo é muito rápido aqui. Vamos lá. Construção social, porque nesse momento, como que a gente fala sobre sociedade, né? A gente fala sobre trato da empatia, então a música ela pode ser um fator para isso, né? Entender a relação do outro, entender a empatia, né? E principalmente a ênfase criativa, porque é nesse momento que eu estou percebendo, tanto professores como alunos estão sendo muito criativos. Isso é um belo despertar, né? Então, o que eu coloco aqui? Se eu olhar a pandemia e esse isolamento social, eu vou fazer o primeiro ponto. Eu vou olhar positivamente. Porque se eu ficar olhando negativamente, todo mundo já olha. Então, o que a pandemia pode melhorar? Primeiro, se você tem grupos de ensaios, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns exemplos daqui a pouco, né? Não tem como errar. Eu tô brincando, eu falo isso porque eu sou gestor do Guri, né? Sou supervisor na área de canto coral, e nós temos vários corais assim que são grupos de referência. Tem um que eu vou destacar, inclusive vou mostrar um pedacinho deles aqui, que é o de Piracicaba. E eu brinco que foi através da pandemia que eu vi graves problemas de afinação, problemas de impostação, de registração de alunos que eu não olhava. Porque a regente também, que é a Vanessa Zambão, uma pessoa maravilhosa, uma fonoaudióloga incrível, uma educadora musical, assim é uma referência para mim, tá? Eu sou o gestor dela, mas ela é uma referência para mim de trabalho musical lá em Piracicaba. Ela falou exatamente isso, que a gente às vezes estava lá e o aluno não, né? Agora, não tem como passar despercebido o erro,
né? Isso no ensino de instrumento ou no ensino do canto. Ela vai melhorar os processos criativos, o protagonismo desses alunos, né? Nós tivemos acesso a muitas ferramentas de edição. Então, quer dizer, o protagonismo, que é importantíssimo, a criatividade, a utilização de tecnologia e esse engajamento, porque, galera, olha, eu nunca vi, assim, eu sou gestor escolar há 15 anos, né? Eu trabalho com gestão de educação básica, não só de música, né? Eu trabalho com educação regular, né? E eu nunca vi um período de tanto engajamento de professores. Eu acho que, assim, é um período histórico muito negativo, porque a pandemia, porque tem muitas coisas negativas acontecendo, mas o olhar positivo é que eu nunca vi tanto professor engajado, sendo criativo, fazendo coisas maravilhosas, né? E também os alunos, né? Eu vejo isso porque eles também estão se esforçando para isso, né? Aqui eu queria colocar, né, o que a pandemia revelou. Então isso é uma coisa um pouco que ela vai explicitar o quê? Primeiro, diferenças sociais. Então, as pessoas estão vivendo em processos acadêmicos de acesso ao conhecimento, mas ele não está sendo de forma em equidade, né? Por mais que exista o esforço das pessoas, existem barreiras sanitárias e tecnológicas, né? Então, ela explicita as diferenças sociais. Crianças que têm mais dinheiro, crianças que têm menos dinheiro, o acesso ao conhecimento, isso mudou demais, né? Isso explicitou, né? Explicitou problemas de ensinagem. Eu uso essa palavra, ela não está errada, tá? Ensinagem, né? Porque eu gosto desse neologismo. Né? Eu não gostava não antigamente, mas eu aprendi a gostar, tá? Que é o processo no qual o professor ensina. E não é apenas o processo pelo qual a criança aprende. Então é diferente a ideia. Então quer dizer, agora, galerinha, esses problemas que nós tínhamos de não usar métodos ativos, de trabalhar muito teoricamente ou muito passivamente, ou o aluno sendo apenas passivo no processo, ela foi explicitada, tá? E também explicitou a baixa importância curricular e social que a educação musical tem na massa brasileira. Então, teve muitas lives, tem muitas coisas, mas, de fato, ela revelou que existe essa diferença, que existe essa importância. Mas eu vou olhar sempre também que existe um lado positivo. E o lado positivo pode gerar coisas assim. Esse é o grupo de educadores da regional onde eu trabalho, em Jundiaí. A gente fez um trabalho muito simples com a música Anunciação. E eu quero apresentar a partir disso aqui os 3 cases de trabalho. Vem chegando, meu brincar no meu quintal, meu teu cavalo vem do meu cabelo vem com teu cavalo, e o sol parando nossas bombas varais, tu vens, amor, vem já, escuta os teus sinais, tu vens, amor, vem já, escuta os teus sinais. A voz do anjo sussurrou os meus anjos, voz dos anjos, eu não duvido já ser os teus sinais, teus sinais, que correrias dias de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais, tu vens, amor, vem já, escuta os teus sinais, tu vens, amor, vem já, escuta os teus sinais. Uma música para a gente caminhar aqui e começar os cases que eu vou apresentar, porque eu tenho aí mais ou menos uns 10 minutos ainda de apresentação e depois a gente vai abrir para dúvidas e conversas aí no chat ou ao vivo. E eu quero apresentar 3 cases para vocês, né? O primeiro case é caso, tá? Ou causo. Eu gosto da palavra causo, mas eu coloquei case aí para ficar mais chique. Eu vou colocar 2 cases aqui, né, que aconteceram, um dentro da prefeitura de Araçariguama e um dentro do Projeto Guri. Então, em Araçariguama,
O contato que a gente tem lá é com duas instâncias, tá? A educação básica e a Escola Municipal de Arte, que é uma escola de música lá também tem no município. E o Guri, a forma que o Guri se organizou, tá? Então a gente pensou de uma educação musical assíncrona. Então o que é educação musical assíncrona? É gravação de aula. Então a gente gravava as aulas, editava e mandava para os alunos. Essa criação de conteúdo, ela foi com base em planejamento. Então a gente enviava para os alunos via uma ferramenta que é o WhatsApp. Porque a gente entendeu que se eu produzisse apenas um conteúdo geral, por exemplo, canto coral, um conteúdo, ele não teria a interlocução e a identidade que uma produção mais orgânica, e, por exemplo, o professor produz para aquele aluno, ele já conhece o professor, já conhece o aluno, né? Qual que foi a grande questão aqui? Essa visão, ela proporcionou que alunos que não tinham, por exemplo, acesso no horário, acessassem mais tarde. Então, a gente fez uma pesquisa que muitos alunos, é uma porcentagem significativa, quase 30%, não acessam o material na hora do dia, acessam à noite. Por quê? Porque é o horário que o pai, a mãe, o responsável chega na casa. Então, a produção desse material de forma síncrona foi para isso. Hoje o Guri já está abrindo para aulas ao vivo. Tá? Já está funcionando também aulas ao vivo pelo Zoom, pelo Teams, pelo Meet. Agora, essa ideia de envio pro WhatsApp é muito importante. O que ficou legal também? A ideia de produção de aula num Drive, né? Então, esse Drive, dentro de uma nuvem, né, de um Drive específico, tem lá hoje 60 mil atividades. Então, se eu sou professor, por exemplo, e eu quero dar uma atividade, eu posso lá pegar naquele, a gente chama de porta-joias, tanto na prefeitura como no Guri. Trouxeram essa ideia de que criando um banco de dados e atividades. Isso é maravilhoso. Porque daqui a pouco, né, porque, olha, galera, esse ensino remoto, ele está acabando. E o próximo passo é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Não é apenas mesclar educação à distância e educação presencial. Não, é utilizar todas as ferramentas possíveis, presenciais, e todas as ferramentas possíveis à distância para a aprendizagem dessas crianças. Tá? Então, eu vou colocar aqui um dos cases do Guri, um dos vídeos do Guri, que é de um grupo de referência da Vanessa Zambon de Piracicaba, que é o GR, que produziu esse mosaico aqui, muito bonito. Eles mandaram o vídeo para mim, eu editei, de 2 peças. E o material assíncrono, né, ele produziu ensaios virtuais dessa forma. Então, os alunos produziam os vídeos e nós, educadores, supervisores, montávamos os vídeos dos alunos. E eu separei isso aqui para vocês verem. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te conquistar.
Então, assim, foi a partir desses vídeos, né, que a gente vê, de fato, né, essa explicitude do material, da produção deles, de como eles utilizam esse recurso, tá? Eu vou continuar lá, eu só saí porque eu dei um probleminha aqui, não vou voltar lá para continuar. Já vou voltar para o chat para a gente discutir um pouco aqui. Vamos voltar aqui. Vamos lá. F5. Deixa eu colocar a partir daqui. Um outro case que eu posso colocar aqui, galera, é o case da minha escola aqui, do Sentir Pensar. A gente trabalhou sobre 2 aspectos, né? A educação musical síncrona, né, que é aulas ao vivo, né, via Teams, via Zoom, via WhatsApp, e materiais assíncronos, como o que eu vou mostrar agora para você, que foi sobre para educação musical, para iniciação musical. A gente tem música para bebês aqui. Então essa foi uma turminha de 4 e 5 anos, chamada A História de um Peixe, do Camille Saint-Saëns. Vamos ver? Olá, amiguinhos e amiguinhas do Espaço Sentir Pensar, eu sou Michel Vicentini e o vídeo de hoje será incrível! Atividade de uma música instrumental. O que significa isso? Quando eu escuto uma música, ela pode ter uma letra. Como essa aqui, por exemplo, ó. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava de umas boas palmadas. Tem uma letra que dá aonde a música começa e termina. Uma melodia com uma letra. E se eu tirar a letra, ficar só a melodia? Por exemplo, dá para entender a história da música? Eu acho que dá. Eu vou contar agora uma história de uma música bem curiosa. Quer ouvir? Olha só. Veja e escute. Essa é uma música sem letra. Parece uma música de outro planeta. Parece coisa do Harry Potter, o Lago dos Cisnes. Agora pode ser qualquer coisa que a sua imaginação tiver, mas ela tem uma história. É a história de um peixinho que ficava dentro de um aquário. Depois eu conto como é o final dessa história. Essa é uma história sem pé nem cabeça. Mas quem disse que as histórias têm que ter pé e cabeça? Ou só uma cabeça? Vamos lá. Era uma vez, num lindo mar, um peixinho diferente. Ele nadava tranquilamente. Subia e descia. Descia tranquilamente como uma folha seca no outono. De repente, ele encontrou alguns amigos e começou a nadar. Nadava tranquilamente, subindo nesse mar, nessa água tão bonita. Esse peixe tão colorido, com pedaços roxos, pedaços laranjas, e ele subia mais. De repente, lá em cima, ele encontrou algo diferente. O que será que era? Ele viu e ele ficou assustado com um tubarão e começou a descer. Tentou se esconder. Só que o tubarão viu e começou a correr atrás dele. Ele foi um pouquinho para o lado. E o tubarão insistiu. Ele foi um pouquinho para o outro lado. E criou uma estratégia. Ele deu um pulo. Pulou. Um outro pulo. E continuou a nadar. E deu mais um pulinho. Uau! E o tubarão ficou para trás. E mais um pulo. E continuou a nadar. Mas de repente ele falou assim: ele tá perto, eu vou descer até o fundo. E aqui, longe do perigo, eu fiquei tranquilo. Agora posso dormir. E aí, você gostou da história? Você viu como é divertido? Quando o peixe subia, as notas, a melodia subia também, fazia um caminho. Depois ele descia, lá do agudo para o grave. Olha só, cada música que a gente escuta sem letra dá para criar uma história. E aí, já criou a sua? Cria uma história de uma outra música sem letra. Quero ver. Manda pra gente.
Valeu, pessoal! Então esse foi o vídeo do Espaço de Pensar, né? A produção que a gente fez aqui. Deixa eu sair aqui de novo. Eu não sei. Beleza. Legal. É uma história musical, assim, e a gente pensar nesse aspecto de criação, de educação musical, bem da base, né? Foi uma turma da educação infantil. Eu vou voltar lá para encerrar a minha parte aqui técnica e voltar, já abrir aqui para as perguntas e responder aqui a pergunta de vocês aqui. Deixa eu ver aqui no share. Vamos lá. Acho que está acabando mesmo aqui. O último ponto que eu vou colocar de case aqui, o terceiro, foi já formando professores de música, né, o pessoal que estava fazendo pós-graduação comigo na faculdade Sensupeg, a gente começou a dar aula, a gente chama de EPV. O que é EPV? É um encontro presencial virtual. É porque é ao vivo, então a gente criou isso aí. Então a aula era síncrona, então a aula era ao vivo. E eu, durante a aula, pedia que os alunos devolvessem para mim materiais, e no final da aula, porque a aula é sábado e domingo, né? No final do domingo, nós tínhamos esse resultado aqui. Esse foi as turmas de Ponta Grossa, do Paraná, Santarém, no Pará, e Guarulhos, São Paulo. Vamos ver? É bem curtinho. É o último vídeo dessa minha fala. A música... Deixa eu ver que música é, não lembro mais. Lá, é a Grande História da Água, do Luiz Tatista da Pérez, e o arranjo é meu, tá bom? Arranjo coral para 2 vozes. Então, as 3 turmas, né? E os alunos vão cantar, cada um gravou na sua casa durante a aula. No final da aula, eles mandaram pra gente essa produção. E eu montei. Natureza é vida, a vida que é em nós. Pará, Paraná e São Paulo. Em nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais. É pura vibração que se refaz. Água corre, vem molhar as florestas, os oceanos. Água corre, vem molhar o planeta onde moramos. Água cai do céu, a chuva cai na peleja, a chuveira. Água nas mãos e a chuva, quando abrimos a torneira. Se a água é do mar, a lua que atrai, a onda vai e vem, no rio ela só vai. E quando chega em mim, me sinto muito bem. Eu quase vi um peixe vou nadar também. Água cai do céu, é chuva, cai na pedra, é cachoeira. Água nas mãos e a chuva, abrimos a torneira. Se a água é do mar, a lua que atrai, a onda vai e vem, no rio ela só vai. E quando chega em mim, me sinto muito bem. Eu quase vi o peixe vou nadar também. Eu quase vi o peixe vou nadar também. Então eu penso assim, quando que a gente teria a possibilidade, né, de ter um encontro de 3 turmas brasileiras, né, Ponta Grossa, Paraná e São Paulo, né, Guarulhos, São Paulo, num momento assim. Então, quer dizer, a pandemia, ela mostrou pra gente, ela explicitou problemáticas, né, mas também deu pra gente possibilidades. E aí a gente tem que pensar o que que a gente faz com elas, né? Se a gente vai ficar preso às problemáticas, né, ou se a gente vai ficar aberto à questão das possibilidades. Eu prefiro pegar as possibilidades e, a partir dela, criar mecanismos de aprendizagem musical, encantar as crianças, achar ferramentas, desde coisas muito simples e sutis até coisas mais complexas. Muito obrigado. E agora eu fico aqui... Já passou realmente, Jéssica, passou voando aqui. Eu fico aqui para as perguntas de vocês. Né? Eu vi que alguém ali perguntou
Que programa que eu uso? O Humberto colocou. Humberto, eu uso vários programas, né? A edição que eu fiz ali, né, dos vídeos, ou era no Movavi ou era no Sony Vegas, de vídeo, tá? De áudio, eu uso o Sonar ou Audacity mesmo, né? Mas qualquer tipo de programa de edição, se você conseguir editar bem, assim, e se aprofundar, ele fica legal, né? Até os mais simples, os gratuitos, por exemplo, né? Ou você consegue craquear alguma coisa assim pela internet, né? Bom, eu fiquei feliz, assim, pelos comentários, assim, além de Nalva, obrigado pela emoção. O material, os vídeos, galera, estão todos no meu canal no YouTube. Eu vou colocar aqui no chat. Espaço Sentir Pensar. Tanto no Facebook quanto no YouTube, são os canais de comunicação. Se inscreva no canal lá, a gente sempre produz materiais, sempre produz coisas legais aqui no espaço. Tanto eu como o Thiago, que é o sócio aqui, como os outros professores, a gente tem produzindo coisas legais. A minha rede social é Michel Vicentini Martins, né, no Facebook. Deixa eu marcar aqui, Michel Vicentini Martins, no Facebook ou no Instagram. Também produzo algumas coisas, mas aí um pouco mais pessoais, minhas, aí, dos meus traços artísticos aí, e também, enfim, enfim, essa é a visão. O nome dos livros, tá, vou deixar aqui. Então o livro o primeiro chama Reflexões, eu sou coautor desse primeiro, tá? Para o Despertar da Consciência, tô tudo errado. Despertar da Consciência Ética. E o segundo, que é o mais interessante para vocês, que é Música e o Processo Educativo, Atos, Cenas e Recortes Pedagógicos. Eu vou colocar o link aqui para vocês, mais fácil, quer ver? Ó que merchandise, hein? Vamos lá. A música... Deixa eu pegar aqui o link. Pera aí, galera, segura um pouco aí, já estou chegando de volta na sala. Vou pegar aqui da Amazon mesmo. Ó, tá R$19. Né? Aí. Beleza, galera. Bom, é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Vocês podem falar aqui. Olha lá, Jéssica, você matriculou seu filho lá no céu, em Navegantes, lá no Santa Marcelina, né? Poxa, daí começou a pandemia e agora as atividades são remotas, mas eu acho que logo, logo tudo isso acaba, né? Vai entrar, de fato, o ensino híbrido, né? Que parte vai ser virtual, parte vai ser presencial, mas tenho certeza, Jéssica, que logo você vai voltar e vai ter seu filho aí nas aulas aí, vai ser uma coisa muito importante, como tudo que a gente discutiu lá. A Francilane colocou assim, a música é essencial em todas as fases da escola, da vida, tudo na vida tem uma música que nos marcou, é verdade. Na primeira parte da palestra, na memória musical, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, as músicas que marcam a gente, né. Eu vi que até que alguém colocou assim, sobre uma frase do Clube da Esquina, né, quer dizer, da música Clube da Esquina número 2, que é bem isso, assim, quando eu escuto um trecho musical, eu tenho esse saudosismo, essa memória, assim, eu acho que é muito legal. E aí, alguma pergunta, assim? Eu fico preocupado quando não tem pergunta, assim. Eu coloquei aqui, ó, o link do livro, Gustavo. Vou pôr de novo aqui, ó. Tá bom? Daí você clica aqui, você já tem acesso ao link do livro. Ou você coloca no Google também, lá, Michel Vicentini. Daí aparece lá, né? Obrigado, Cláudio. Bom, é isso, galera. Eu estou aqui, se precisar falar alguma coisa, se não, eu agradeço a oportunidade. Keren, mais uma vez, parabéns. Alex, obrigado pela interlocução aí. Show de bola. Fiquei muito feliz pelo convite de participar da primeira palestra, do primeiro evento, da primeira ação, né, de fazer essa abertura. Fico muito feliz. Espero que vocês tenham curtido, né, esse momento. Eu curti. Então, eu curto pra caramba falar sobre música, falar sobre educação musical, falar sobre afeto. Eu acho que é uma coisa assim que eu vivencio todos os dias. E para mim, assim, ela é demais, assim. Então, obrigado a vocês que tiveram paciência para me ouvir. Mas foi rápido, né? Passou muito rápido, assim, a gente nem sentiu passar aí, tá bom? Keren, tá com você de novo. Aí, Alex, valeu, hein? Obrigado pela oportunidade, pessoal. Beijo para vocês, viu?
Obrigada a todos. Às 10h40 tem a palestra da Laura Longo, daí eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp, tá bom? Até mais tarde.